Vem comigo, pessoal, prova de processo penal lá da CESIP. Bora ver aí o que caiu de interessante nesta matéria. Parece que o examinador que fez a prova de processo, pessoal, é uma pessoa completamente diferente da que fez direito penal. A quem fez direito penal parece que acabou de sair lá do curso de direito, cobrou umas questõezinhas mó sem graça. Aqui, o que fez do processo penal parece que já é uma pessoa um pouco mais de conteúdo elaborado, fez uma prova muito melhor, uma prova que tem uma capacidade muito maior de medir o conhecimento do candidato e de eliminar aqueles que têm um conhecimento básico. Vai lá comigo nas questões, olha lá. Questão de processo penal, diz bem assim, no que se refere ao direito processual penal, julgue os itens 115 a 134, segundo o entendimento dos tribunais superiores e da doutrina dominante. Cuidado, olha aqui o referencial, doutrina dominante. Pode ser que, eventualmente, você tenha aí uma questão em que tem um posicionamento minoritário, mas ele falou de acordo com a doutrina dominante. Então, cuidado aí na hora que você for recorrer, se você não está adotando aí um entendimento que é da doutrina minoritária, e isso, obviamente, será indeferido. Vai lá comigo, próxima questão aí, questão número 115 diz. A analogia é a ampliação do conteúdo da lei, efetivada pela aplicação do direito, nos casos em que a norma diga menos do que deve dizer. Ficou doido, pessoal? Nada a ver isso aqui, cheirou com mim? Não é a ampliação do conteúdo da lei, é a aplicação do mesmo dispositivo a circunstâncias, o que, pessoal? Idênticas. Idênticas, ficou bom estar assim, não. E idêntica. Então, as circunstâncias idênticas. Questão aqui é a questão que? Falsa, ok? Segue lá comigo, próxima questão, 116, diz: em regra, a lei processual penal é aplicada tão logo entra em vigor, afetando, inclusive, atos já realizados sob a vigência da lei anterior. Vem comigo, pessoal. A lei processual penal, ela tem uma diferença da lei penal. A lei penal, ela só tem eficácia para crimes futuros, como regra, ok? Agora, novatio legis, não é? Incriminador. Agora, a nova lei processual penal, ela tem eficácia, pessoal, para os casos futuros e para aqueles que estão em andamento. Então, ela aplica-se imediatamente. Isso significa que ela tem a chamada eficácia ex nunc imediata. Então, ela vai daquele momento para o futuro. Tranquilo? Aplicando-se aos casos pretéritos, aos casos presentes. Mas ela vai retroagir, pessoal? Não vai retroagir. Eu não posso pegar uma norma de natureza processual e retroagir. Tranquilo? Beleza? A não ser que ela tenha natureza penal e beneficie o réu. O que não é o caso. A questão não faz referência a esta circunstância. Então segue lá comigo no material. Questão aqui, ó. Questão de número 116. Uma questão que? Falsa. Em regra, a lei penal é aplicada tão logo entre em vigor, afetando, inclusive, o problema está aqui, ó, atos já realizados. Não afeta os já realizados, pessoal. Os já realizados mantêm-se. Questão número 117. A gravidade abstrata do crime serve à fundamentação da prisão preventiva, segundo o entendimento aceite dos tribunais superiores. Pessoal, viaja não, câmera aqui comigo. O juiz não pode pegar e falar bem assim: ah, o homicídio é um crime grave porque ofende a vida, em razão disso vou decretar prisão preventiva. Ficou doido? Então quer dizer que todo crime de homicídio vai decretar prisão preventiva? Então, a gravidade em abstrato, que é aquela que está prevista em lei, não é suficiente para agravar a pena do réu. Eu preciso verificar no caso em concreto. É o juiz falando bem assim: cuida-se de um homicídio no qual o réu usou de perversidade, no qual o réu estrangulou a vítima, esquartejou, estuprou, no qual as circunstâncias do crime denota uma alta gravidade, um sofrimento intenso. Então ele vai analisar o caso concreto para dizer o quê? A gravidade em concreto pode gerar o quê? A prisão preventiva. A gravidade em abstrato, jamais. Questão pacificada aí pela doutrina. Vai lá comigo o material. Questão número 117, então, é uma questão o quê, pessoal? Falso. O problema aqui é a gravidade em abstrato. É só em concreto. Questão aí, falsa. Próximo, questão número 118, diz: consciente orientação do STJ, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar, é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis. Muita gente errou a questão, pessoal, por causa disso aqui, ó. É despiciendo. O que significa, pessoal, ser
despiciendo. Você pode puxar certinho e escrever aí, ó, que deve ser desprezado. Esse é o sentido que deve ser interpretado o dispositivo aí. Então volta comigo, consoante a orientação do STJ, persistindo os requisitos autorizadores de secretação cautelar, é despiciendo, é desnecessário o quê, pessoal? O recorrente possui aí condições pessoais favoráveis. Isso é verdade? Isso é verdade? Verdade. Porque se os requisitos da prisão cautelar existem, por exemplo, lá do artigo 312 do Código de Processo Penal, se qualquer requisito ali, pessoal, persiste, o fato da pessoa ser primário, ter bons antecedentes, isso é irrelevante. E é engraçado que a maioria dos advogados tem a prisão lá decretada, impetra o HC dizendo, o cara tem residência fixa, o cara trabalha. Dane-se! Isso é irrelevante. Irrelevante, porque o que decretou a prisão não foi o fato dele ter residência fixa, não foi o fato dele ser uma boa pessoa. O que decretou a prisão, pessoal, foram os requisitos lá do artigo 312, que não tem nada a ver com o fato de ter residência fixa, de ter bons antecedentes, ser primário. Isso é irrelevante, ok? Então vai lá comigo no material, a questão de número 118, realmente ela é correta, perfeito aí o enunciado. Questão de número 119 diz: de acordo com a jurisprudência do STF, o habeas corpus pode ser utilizado para o trancamento da ação penal, quando transparecer dos autos de forma inequívoca a inocência do acusado, a tipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. A questão é o quê, pessoal? Verdadeira. Aí eu lembro que o habeas corpus, ele só pode ser utilizado, pessoal, quando, ó lá, ó, não couber recurso. Por quê? Porque ele não é substituto recursal. Caiu essa questão sobre esse tema e caiu outra também que eu já comento aí. A questão é verdadeira? Verdadeira. Câmera comigo. Para trancar a ação penal não existe um recurso próprio. Se não existe o recurso, eu posso utilizar a via do HC? Posso utilizar a via do HC? Sim, sem nenhum problema. Não existe lógica a pessoa continuar sendo responsabilizada pelo inquérito policial quando, na realidade, a conduta dele é atípica, quando a extinção da punidade já aconteceu. Ok? Beleza? Ótimo. Segue comigo, próxima questão. Questão número 120. A 120 diz assim: é ilegal a inclusão de preso provisório em regime disciplinar diferenciado. Para tudo, não precisa nem ler o resto. Eu nem vou perder o tempo e ler o resto, pessoal. Está lá na Lei de Execuções Penais, salvo engano, artigo 52 da LEP, que diz o quê? Diz que a pessoa que está em prisão provisória, se cometer falta grave, pode sim ir para o RDD, vai ficar lá com um período lá de até 360 dias. Possível? Possível, podendo ser renovado o período. É preso definitivo ou preso provisório. RDD aplica-se para os dois. Então vai lá comigo. Então a questão está aqui, ó. É ilegal, a inclusão não é ilegal, na realidade é legal, a questão ela é falsa. Próxima questão, questão número 121. E a 121 diz assim, olha lá, segundo o entendimento do STJ, é prescindível é a mesma coisa que dispensável, a realização do processo administrativo disciplinar com a presença de advogado constituído defensor público para a apuração de cometimento de falta grave no âmbito da execução. Pessoal, ele fala de processo. Processo pressupõe o quê? Devido processo legal, que pressupõe contraditório e pressupõe o quê? Ampla defesa. Defesa. Se tem que ter contraditório e ampla defesa, a gente tem que lembrar que o advogado, pessoal, ele é indispensável à administração da justiça. Da justiça. Questãozinha aí básica. Então, olha lá, ó, volta aí, segundo o entendimento do STJ, é dispensável a realização do processo administrativo disciplinar com a presença de advogado. Uma ova, pessoal, a questão ela é falso, não é dispensável não, o advogado tem que estar presente, ok? A Constituição Federal diz que o advogado ele é indispensável à administração do que, pessoal? Da justiça. Ele vai atuar tanto no âmbito no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial? Sim. Nesse caso aqui, sim. Questão aí errada. Segue comigo, próxima questão, questão de número 122. A 122 diz bem assim: cabe prisão temporária
quando esta for imprescindível para as investigações do inquérito policial ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não for elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Até aqui está tudo certo. Bem como quando houver fundadas razões de autoria e de participação do indiciado nos crimes que a lei lista. Até aqui também. Entre esses, o estelionato. Para tudo e chama a polícia. Ficou doido? Estelionato não. A questão ela é falsa. A lei que trata lá da prisão temporária, ela tem um rol taxativo de hipóteses que poderá ser decretada a prisão temporária. E o estelionato não é uma das hipóteses. Lembre que o estelionato, o artigo 171 do Código Penal, tem uma pena relativamente pequena, não é? Que vai aí no máximo, salvo engano, até 5 anos. Não se justifica a decretação da prisão aí temporária, nesse caso específico, questão falsa. Próxima questão número 122. 123. A 123 diz assim: a garantia da ordem pública é o primeiro fundamento para a decretação da prisão preventiva. Pode marcar verdadeiro, está lá no artigo 312. Até aqui, bora ler o resto. Evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou contra qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Questão verdadeira, pessoal, perfeito. Questão aqui, ó, verdadeira. Tá aí lá no artigo 312. Realmente a garantia da ordem pública é um fundamento para se decretar a prisão preventiva. Lembre que os fundamentos estão todos no artigo 302. É de forma taxativa no nosso Código de Processo Penal. Aliás, você pode voltar lá no material e acrescentar que é CPP e não Código Penal, ok? Artigo 312 lá do CPP, que traz essas hipóteses. E realmente, não é, o conteúdo aqui da questão, ele é verdadeiro. Quando a gente decreta a prisão preventiva para garantir a ordem pública, eu quero evitar que a pessoa pratique novo crime, ok? Perfeito, verdadeira questão, segue comigo, próximo enunciado. A questão número 124 diz bem assim, pessoal, acompanha lá comigo. Embora o Ministério Público seja o principal destinatário dos elementos de convicção reunidos no inquérito policial, o processo penal, como um todo, é orientado pelo princípio da verdade real, de modo que eventuais novas provas obtidas em sede inquisitorial, ainda que já iniciada a ação penal, podem e devem ser juntadas aos autos. Câmera comigo. Olha lá. Isso é verdade, pessoal? É óbvio que é verdade. É 100% verdadeiro. A concorrência lá diz que a questão era falsa. Uma ova que é falsa. A questão ela é verdadeiríssima. E por que a questão é verdadeira, pessoal? Quando a gente fala de processo penal, a busca é sempre da verdade real. É a verdade do que efetivamente aconteceu. Se surgirem novas provas, eu posso juntar essas provas durante o processo? Posso. Se o delegado continua investigando, teve novas provas, deve ser juntado no processo? Deve, na busca dessa verdade, para que a justiça não seja o que, pessoal? Injusta. Perfeito conteúdo aí da questão verdadeiríssima, não cabe recurso. Quem falou que a questão era falsa está completamente equivocado, ok? Volta lá comigo na questão, inclusive quero destacar alguns pontos. Ele diz, ó, embora o Ministério seja o principal destinatário, sim, por que ele é o principal destinatário, pessoal? Porque a regra é que as ações sejam ações penais públicas. Esta é a regra. Se ela for condicionada, se ela for privada, eu preciso destacar isso onde? Lá na letra da lei. Então a regra é que seja pública. Então o Ministério Público, de regra, é que vai oferecer a denúncia. Então até aí verdadeiro? Beleza, segue comigo na questão. Bora esclarecer o resto aqui. Olha lá. Seja o principal destinatário dos elementos de convicção reunidos no inquérito policial, o processo penal como um todo é orientado pelo princípio da verdade real. Perfeito. É verdade real, não é verdade formal. De modo que eventuais novas provas obtidas em sede inquisitorial, isso significa inquérito policial, ainda que já iniciada a ação penal, podem e devem ser juntados no processo para garantir essa verdade real. Verdadeiríssima questão de número 124. A concorrência que disse o contrário, pessoal, está completamente equivocado. Próxima questão, segue comigo, questão de número 125. Diz lá, o fato de já existir processo penal deflagrado não altera a natureza das provas colhidas pela autoridade policial, que permanecem inquisitivas, prescindindo-se de contraditório para a obtenção dessas provas. Verdadeiro, pessoal? Verdadeiro.
se já tem um processo deflagrado, isso não altera a natureza das provas escolhidas durante o inquérito. Inclusive, o juiz não pode condenar o réu somente com base nas provas produzidas durante o inquérito. Por quê? Porque elas são inquisitivas, inquisitoriais. Nelas não foi observado contraditório em ampla defesa. Então ela terá que ser reproduzida em juízo. Se a única prova que eu tenho é a prova produzida durante o inquérito policial, obviamente que ela não pode ser utilizada para fins de um decreto condenatório. Beleza? Segue comigo lá no material, questão de número 125, questão verdadeira então. 126, e diz: ao ser interrogado, o acusado pode calar acerca dos fatos criminosos que lhe são imputados, ou ainda, e via de consequência do sistema de garantias constitucionais, negar a autoria delitiva, sem que isso dê ensejo à ação, à apenação criminal, ou mesmo a valoração negativa dessas declarações pelo magistrado. Questão número 126, pessoal, a questão realmente ela é correta. Aí surge uma questão interessante, que é: o réu pode mentir no processo? Pessoal, ele pode mentir negando aí sobre a verdade dos fatos, dizendo que não foi ele que praticou quando foi. Essa mentira é suportada? Sim. O que não é autorizado é a chamada, pessoal, mentira incriminadora, que é aquela mentira que ele mente atribuindo o fato para outra pessoa. Ele diz bem assim: não fui eu, foi o B. Aí isso constitui denunciação caluniosa, responde pelo crime. Mas mentir dizendo que não foi ele, tá valendo? Tá valendo. Não há responsabilização por conta dessa figura. Questão número 126, questão verdadeira. Segue comigo, próxima questão. Questão de número 127. E diz a 127. Segundo o entendimento do STJ, é adequado o habeas corpus Para! Habeas corpus em substituição a recurso. Ficou doido, pessoal? Isso aqui é falso. Acabei de falar aí numa questão anterior. HC não serve para substituir recurso. Se cabe recurso, não usa o bendito do HC. Belezinha? Questão falsa, questão pacificada no âmbito dos tribunais superiores. Próxima questão, questão de número 128. Diz: a justa causa pressupõe a existência de um suporte probatório mínimo, consistente na prova da existência material de um crime e em indícios que o acusado seja o seu autor. Cuidado, câmera comigo. Aqui existe um problema terminológico, ok? Porque quando a gente fala de justa causa, a justa causa ela pressupõe a existência do quê, pessoal? Da materialidade, ok? E de indícios de autoria. Essa materialidade de indícios de autoria não é prova, é elemento de informação, beleza? Porque não teve contraditório e não teve ampla defesa. Só que a banquinha lá, pessoal, não parece ser uma banca muito técnica. E aí, olha o que ela falou lá na questão. Vai lá comigo. A 128, ele vem dizendo lá: a justa causa pressupõe a existência de um suporte probatório mínimo consistente na prova da existência da materialidade de um crime e em indícios que o acusado seja o seu autor. A banca considera a questão como correta. De forma geral, eu até acho que a questão realmente merece ser correta. O problema é quando ele fala de prova, pessoal, porque na realidade a justa causa pressupõe elemento, olha lá, ó, elemento de informação, que será constituído pelo quê? Pela materialidade, que é a constatação que o crime aconteceu, e por indícios de autoria. Então a questão aqui é meramente técnica. Parece que não houve muita técnica na elaboração dessa questão, porque para mim não seria prova, seria aí o que, pessoal? Seria somente elemento de informação. Então, por uma questão técnica, né, acho que essa questão ela suporta um recurso, mas entendo aí que o examinador realmente estava querendo dizer sobre os elementos de informação e não propriamente sobre a prova. Porque ele fala lá a prova da existência da materialidade. Se você quiser recorrer, essa é a linha que você tem que utilizar. Eu acho que a banca não deve mudar aí o gabarito por conta só dessa argumentação. É apenas uma questão um pouco mais técnica que não foi aí observado pelo examinador. Segue comigo, próxima questão, diz bem assim a 129, e ela fala, olha lá: é assente na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a pessoa jurídica pode figurar como paciente do habeas corpus. Aí beleza, né? Vamos prender o McDonald's. Vai prender como?
Põe lá uma cerca em volta da unidade do McDonald's. Ficou doido, pessoal? Pessoa jurídica não pode ser paciente. Pessoa jurídica pode ser impetrante, ok? Ela não pode ser o beneficiário do HC, mas ela pode impetrar o habeas corpus. Questão aqui, então, vai lá comigo no material. Questão número 129 é uma questão falsa. Questão de número 130. E diz assim, a 130, acompanha lá comigo. Segundo o STJ, a motivação acerca das teses defensivas apresentadas por ocasião da resposta escrita deve ser sucinta e limitar-se à admissibilidade da acusação formulada pelo órgão ministerial, evitando-se assim o pré-julgamento da demanda. Pessoal, acompanha comigo. Ele diz segundo o STJ. Essa questão, pessoal, ela foi objeto de julgado esse mês, não é mês aí passado. Olha lá, é o RHC 54595, 54595 de São Paulo, ok? Data de julgamento 24/3/2015, que diz exatamente isso. Exatamente isso, que a motivação acerca das teses defensivas apresentadas por ocasião da resposta escrita deve ser sucinta. Pessoal, verdadeiro? A questão, olha aí, a questão ela é verdadeira, porque realmente explicita o entendimento recente do STJ. Por isso é importante você estar aí, não é, concatenado com os julgamentos recentes do tribunal. Você estudou a matéria, vai lá no STJ, vai no STF verificar quais são os entendimentos recentes sobre aquele plano. Belezinha? Questão verdadeira, sem maiores problemas. Vai lá no material comigo, olha lá, ó. Questão de número 130 é uma questão, então, o que, pessoal? Correta. A concorrência saiu aí dizendo que a questão era errada. Não viaja na concorrência não, pessoal. Está decidido lá no âmbito do STJ. Inclusive, essa decisão do dia 24/3 diz que é pacífico no âmbito do STJ, tal. Ok? Então, questão aí realmente correta, não vai caber recurso. Ah, existe entendimento doutrinário diferente? Existe. Porque a doutrina, em vários pontos, vários doutrinadores dizem de forma diferente. Mas isso não reflete o entendimento do STJ. E lá na questão ele fez a limitação. Ele diz de acordo com o STJ. Belezinha? Segue comigo. Próxima questão. Vai lá. Questão número 131. E diz: o mérito da suficiência do suporte probatório para a instauração da ação penal é juízo exclusivo do órgão acusatório, razão porque não cabe recursos judiciais do arquivamento do inquérito policial. Pessoal, verdadeira questão? Verdadeiro. Ora, se o Ministério Público é o titular da ação penal, é ele que vai decidir se tem elementos suficientes ou não. Ele pode pedir o arquivamento dizendo: eu não tenho elementos suficientes para oferecer uma denúncia. Belezinha? Belezinha, sem maiores problemas. Pede o arquivamento. Aí esse arquivamento vai fazer uma coisa julgada o quê? Formal. Isso significa que, surgindo novos elementos, eu posso reabrir o caso e processar a pessoa com essas novas provas. Belezinha? Segue comigo. Próxima questão. Questão de número 132. E a 132 diz: o STJ, em consonância com o posicionamento adotado pelo STF, consagrou entendimento em favor da inexigibilidade de fundamentação complexa no despacho e recebimento da denúncia, em razão de sua natureza interlocutória. Só a questão velha é antiga, né? Todo mundo sabe disso. Questão verdadeira. O juiz simplesmente diz o quê? Receba a denúncia, porque nesse momento impera o chamado princípio in dubio pro società. O juiz ele não tem que fundamentar o recebimento da denúncia. Por quê, pessoal? Porque ele vai processar em benefício da coletividade. Vamos verificar se nesse caso o cara realmente ele é culpado ou inocente. Tranquilo? Não há que fazer uma análise profunda sobre a admissibilidade dessas circunstâncias, diferentemente do que acontece lá na admissão da ação de improbidade, em que o juiz precisa fundamentar, dizer quais são os elementos que levam, né, ao recebimento daquela ação. Improbidade, de regra, não constitui crime, então não se aplica essa regra aqui. Segue comigo, questão verdadeira. Olha lá, pessoal, 133, segundo o entendimento do STJ, nos crimes afiançáveis de responsabilidade dos funcionários públicos, sejam eles típicos ou não, estando a denúncia em devida forma, o juiz deve mandar autuá-lo e ordenar a notificação do acusado para responder à acusação por escrito. Pessoal, essa questão aqui, cuidado,
A concorrência vem dizendo que a questão é verdadeira e a questão, na realidade, ela é falsa. Por quê? Porque não são, nos casos de funcionais típicos ou não, é só típicos, os não, pessoal, ok? Se não é funcionário típico, não há que se falar dessa circunstância. Exemplo, quando a gente pega lá o artigo 327 do Código Penal, que fala de quem é funcionário público, ele diz, é quem exerce cargo, emprego ou função pública. Aí ele fala dos funcionários por equiparação, são aqueles que precisam exercer uma atividade que típica, ok? Mas não são funcionários típicos. O terceirizado, por exemplo, que pratica o crime, ele não tem o direito a essa resposta aqui prévia, né? Que vai se dar lá no prazo lá de 15 dias. Não tem, pessoal. Essa resposta prévia, preliminar, é somente para o funcionário público típico. É uma garantia exclusiva dos processos que ocorrem contra os funcionários públicos, não para aqueles ali que são equiparados. Questão aí falsa. Segue comigo, próxima questão. Questão número 134 diz: no Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos aqui esteja procedendo, ordenar diligência em circunstâncias de outra, desde que mediante precatórios ou... Para, né, pessoal? Ficou doido. Ficou doido. O delegado da primeira DP aqui da Asa Sul precisa fazer uma diligência lá em Taguatinga, vai expedir uma carta precatória, ficou doido. Dentro do Distrito Federal, pessoal, ele tem atuação aí ampla, sem maiores problemas. Pode fazer uma diligência em Taguatinga, na Ceilândia, em Planaltina, não é? Em Braslândia e assim por diante. Dentro do Distrito Federal está valendo, não há que se falar na expedição de carta precatória ou requisição. A questão aí, ela é falsa. Vai lá no gabarito comigo, questão número 134, ela é uma questão o quê, pessoal? Falsa. Câmera comigo, aqui termina então as questões de processo penal. Pessoal, foi uma satisfação poder comentar aqui as questões com os senhores. Espero que você tenha saído bem na prova. Acredito que quem participou lá, né, do Super Aula, quem participou aí dos aulões, quem participou do meu curso aqui no Aula Móvel, quem participou das minhas aulas presenciais, acabou tendo sucesso aí na maioria dessas questões, porque todas elas eu comentei em sala de aula. Para mim é um enorme prazer poder contribuir com a sua aprovação. Espero que você tenha sucesso. Se você não teve, não desista, continue estudando que você será aprovado em breve. Um abraço, pessoal. Até a próxima.